Agora sim, a gente fala muito em chat GPT, e eu tô num grupo contigo, que aliás você que fundou aquele grupo de inteligência artificial, tem vários influenciadores lá, estudiosos, e eu vejo que você manda muita coisa que você tá ali testando na prática. Eu já vi até vídeo que você criou o do Leonardo DiCaprio, era igualzinho ele, a voz era dele, era ele assim, sabe? Quais são ferramentas novas que estão chegando, fora o ChatGPT, que a gente só fala em ChatGPT, mas existem outras ferramentas também que eu sei que você está testando. Quais são elas e o que que elas fazem? Perfeito. O ChatGPT ele é uma ferramenta de texto, tá? Então ele é uma inteligência artificial especialista em texto, no que eles chamam de linguagem natural, que é a forma que a gente fala. Por isso que a gente consegue conversar com ela como se fosse uma pessoa qualquer. Aí, assim como há geradores de texto, há geradores de imagem, há geradores de música e há várias outras situações que você pode usar partes ali limitadas da inteligência para fazer as mais variadas coisas. O que está ganhando muito destaque agora são as funcionalidades de texto, as funcionalidades de imagem e as de vídeo, porque isso tem um apelo muito mais interessante, é muito mais fácil viralizar. Então, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que é uma das minhas preferidas, que é uma das que eu mais uso diariamente, que é chamada Midjourney, que ela é uma ferramenta que foi treinada para reconhecer e criar imagens do zero. É um negócio que parece uma bruxaria, literalmente, você não acredita que aquela imagem que ele criou foi do zero. O treinamento dele, né, até uma parte meio técnica, mas eu acho interessante pensar até em quem teve essa ideia, é basicamente assim, eles pegam uma imagem, pegam o texto que está associado àquela imagem na internet, né, um homem andando, aí eles veem aquela imagem, aí eles vasculham milhões de imagens e começam, depois de um tempo, a reconhecer o que faz aquela imagem ser um homem andando. É meio que a cor, é um pouco esse formato aqui e tal. Aí eles pegam essa imagem e transformam em pontinhos, em ruído, né, que eles chamam, e depois a inteligência aprende a fazer isso a forma inversa, entendeu? Agora criar uma nova imagem e transformar aquele ruído em uma imagem de novo. É um negócio, assim, inteligentíssimo quem criou. O ponto eu chego lá no Midjourney e escrevo: me deu uma imagem de um cachorro voando no espaço sideral com traje de Meu astronauta Deus. e chupando manga. E ele vai criar um negócio, parece uma foto, assim. Parece que tinha de fato, alguém produziu aquela foto, botou um cachorro. É um negócio. E faz em 30 segundos, assim, 20 segundos. Você fica, cara, isso vai matar um monte de artista, assim, quem Exato. não se preocupar. Profissões. E há um Vamos debate falar sobre gigante isso. em relação a isso, né? Que a gente pode falar. Mas, enfim, essa é uma das ferramentas. Aí você tem ferramentas que aí vão se especializar em dieta, outras em medicina, outras em edição de imagens. Tem uma também chamada Stable Diffusion, que é uma ferramenta bizarra, que é como se fosse o Photoshop da inteligência artificial. Você pode criar a imagem lá e depois você pode até editar a imagem. Eu posso, por exemplo, bater uma foto sua, pintar sua camisa e dizer, na verdade, eu quero que ele esteja de jaqueta. Ela vai lá e cria uma jaqueta no seu corpo, assim, em 30 segundos. Cara, só do que você tá falando, eu já tô vendo que um monte de profissões estão em risco. Totalmente, totalmente, Por exemplo, totalmente. designer, que o cara tem que criar, tem que desenhar. Numa dessa, pô, se a ferramenta traz aquilo pronto, super realista, melhor do que o designer, às vezes, produzindo. Nós estamos falando aqui, estilista de moda. Sei lá, pô, cria um look, uma roupa tal. Cara, quais são as profissões que você, né, que tá estudando tudo isso, coloca em risco? E quais as novas profissões, para quem tá aqui atento, que pode, né, ficar atento, opa, tem coisa nova. Porque assim, cara, o mundo ele tá sempre se revolucionando, né? Sempre uma coisa vai sobrepor a outra. Então a gente tem que estar atento pra pegar as oportunidades que aparecem e ao mesmo tempo, opa, por exemplo, o cara que tinha loja de CD. Quando a gente era criança, a gente ia no aniversário de criança, comprava um CD e levava, né, no aniversário da criança. Cara, morreu. Quem tinha loja de CD e dormiu no ponto foi a falência, locadora de vídeo. Quem ficou com aquela locadora de vídeo Blockbuster, não sei o que lá, também foi a falência. Quais são as profissões que você acha que estão em xeque, em risco, e quais as novas oportunidades que chegam para quem busca trabalhar com isso? Legal. Bom, primeiramente, talvez vocês não saibam, mas eu sou designer de formação, né? Você é um Então eu designer, consigo. músico, especialista em Desenha, inteligência artificial. desenha muito bem. Então o que acontece, né? Eu gostei tanto desse conteúdo de inteligência artificial porque eu sou um cara que sempre gostou muito de aprender. A minha vida foi uma sucessão de situações nas quais eu quis sair do lugar que eu estava para um patamar melhor, aprendendo uma habilidade nova. Então, quando eu me formei, eu era ilustrador, desenhava, né? Desde os 5 anos de idade. Aí eu fiz design por causa disso. Só que depois que eu fiz design em Belém do Pará, eu falei, cara, desenhista aqui não vai chegar em lugar nenhum. Agora, o designer, que vai fazer o logo, uma identidade visual, legal. Aprendi a fazer aquilo lá. Quando eu estava fazendo, eu percebi que eu tinha um amigo que era web designer, que criava site, e ele ganhava mais do que eu. Eu falava, pô, me ensina a fazer isso aí. Aí ele me ensinou a fazer site, eu fui lá e comecei a fazer site também. Aí quando já estava o site pronto, eu percebi que ninguém queria só o site, as pessoas queriam tráfego no site.
Aí eu falei, deixa eu aprender isso aí. Aí eu tirei certificação de Google Ads, de Facebook Ads. Aí quando já tava o site pronto, eu tava trabalhando numa multinacional, o meu chefe lá foi para outro lugar, falou, pô, Danilo, você não quer vir aqui para cuidar da equipe toda de criação, de publicidade? Eu falei, opa, vamos. Peguei e fui lá, e aí eu comecei a cuidar da equipe. E aí o comercial da empresa tava ganhando mais do que eu. Eu falei, pô, esse cara tá ganhando mais do que eu, cara, e tal, e eu entendo mais do que ele disso aqui. Eu falei, eu quero ser comercial também. E foi aí que eu acabei caindo em finanças, porque me ligaram para uma oportunidade comercial, eu fui trabalhar numa seguradora, né, para fazer essa parte de vendas, e aí foi quando foi uma mudança na minha vida, minha renda multiplicou absurdamente, e aí foi quando eu estava fazendo essa parte de seguros que eu vi finanças, entendeu? Eu falei, cara, tem finanças, todo mundo que eu falo não sabe nada de investimento, eu vou começar a ensinar isso. Aí foi quando eu tirei certificação, fiz esse tipo de coisa. Então, a minha vida inteira foi ficar mudando de situações conforme eu ia vendo uma oportunidade melhor. E quando eu bati o olho na inteligência artificial, eu falei, cara, que absurdo é isso. Vai mudar, assim, o mundo absurdamente. Recentemente, o Bill Gates escreveu uma carta. Ele falou que ele ficou impressionado com tecnologia 2 vezes na vida dele. A primeira foi quando ele viu lá uma peça de equipamento que era o que seria uma peça fundamental dos computadores no futuro. Isso lá em 1970, 80. E a outra foi quando ele viu o ChatGPT. Entendeu? Ele considera só essas duas. E olha o que a gente teve nesse meio do caminho, né? Internet, celular, smartphone. Tinha celular que era aquele que você faz assim, né? Disca. Disca. Hoje Exatamente. em dia,